parte administrativa na obra médico-missionária de levar a Washington a mensagem da temperança no comer, beber e vestir, teria havido menos dificuldade em dar a mensagem nesse lugar do que em alguns outros. Há muitos lugares que necessitam da obra evangélica médico-missionária. Devem-se fazer projetos nesses lugares. Deus deseja que os nossos sanatórios constituam um meio de alcançar altos e baixos, ricos e pobres. Devem ser tão bem dirigidos que por sua operação se desperte a atenção para a mensagem que Deus enviou ao mundo. Muitos não atenderão o chamado de misericórdia. Não obstante, deve este ser feito a todos, para que todos os que desejarem possam vir às águas da vida e beberem. Educar, educar, educar. Cumpre-nos educar-nos a nós mesmos, não somente em viver em harmonia com as leis da saúde, mas em ensinar a outros o melhor caminho. Muitos, mesmo dos que professam crer nas verdades especiais para este tempo, são lamentavelmente ignorantes no que se relaciona com a saúde e a temperança. Esses necessitam ser instruídos regra sobre regra, preceito sobre preceito. O assunto precisa ser conservado sempre novo diante deles. Essa questão não deve ser passada por alto, como não sendo essencial, pois quase toda a família necessita ser despertada a seu respeito. A consciência precisa ser despertada para o dever de praticar os princípios da verdadeira reforma. Deus requer que seus filhos sejam temperantes em todas as coisas. A menos que pratiquem genuína temperança, não podem nem desejarão ser suscetíveis à santificadora influência da verdade. Nossos pastores devem tornar-se inteligentes nesta questão. Não a devem ignorar nem se desviar pelos que os chamam extremistas. Verifiquem o que constitui a verdadeira reforma de saúde e ensinem-lhe os princípios tanto por preceito como por tranquilo e coerente exemplo. Em nossas reuniões grandes devem ser ministradas instruções quanto à saúde e à temperança. Buscai despertar o intelecto e a consciência. Ponde no serviço todo o talento de que dispondes e secundai o trabalho com publicações acerca da matéria. Educai, educai, educai. É a mensagem que me tem sido incutida. Em todas as nossas missões, mulheres inteligentes devem ser encarregadas dos arranjos domésticos, mulheres que saibam preparar bem e saudavelmente o alimento. A mesa deve achar-se abundantemente suprida de comidas da melhor qualidade. Se alguém de gosto pervertido anseia chá, café, condimentos e pratos nocivos à saúde, esclarecei-o. Buscai despertar a consciência. Ponde-lhes diante os princípios bíblicos quanto à saúde. Onde se pode obter bom leite e frutas em abundância, raramente há qualquer escusa para se usar alimento animal. Não há necessidade de tirar a vida de qualquer criatura de Deus para satisfazer as nossas necessidades comuns. Pode-se considerar mais conveniente usar alguma carne em certos casos de doença ou debilidade, mas se deve ter grande cuidado para que seja oferecida carne de animais sadios. Tornou-se um problema muito sério saber se é seguro usar alimentação cárnea de qualquer espécie nessa época do mundo. Seria preferível jamais comer carne a usar carne de animais doentes. Tem-me sido repetidamente mostrado que Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada,
A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Devemos ter isto sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Conhecimento do preparo de alimentação saudável. Uma das razões por que muitos têm ficado desanimados na prática da reforma de saúde é não haverem aprendido a cozinhar de maneira que a comida conveniente, preparada de maneira simples, suprisse o lugar do regime a que estavam acostumados. Ficam desgostosos com os pratos deficientemente preparados e ouvimos-los em seguida dizer que tentaram a reforma de saúde e não podem viver dessa maneira. Muitos tentam seguir insuficientes instruções quanto a essa reforma e fazem obra tão deficiente que resulta em prejuízo para a digestão e desânimo para todos os que se acham envolvidos na tentativa. Professais ser reformadores no que diz respeito à saúde e por esta mesma razão deveis tornar-vos bons cozinheiros. Os que se podem aproveitar das vantagens de saudáveis escolas de arte culinária convenientemente dirigidas verificarão ser isto de grande benefício tanto para seu próprio uso como para ensinar a outros. Ensinai sabiamente e pelo exemplo. Não vos apodereis de ideias isoladas, tornando-as uma norma e criticando outros cujo sistema pode não concordar com vossa opinião. Estudai, porém, o assunto ampla e profundamente e procurai trazer vossas próprias ideias e costumes em perfeita harmonia com os princípios da verdadeira temperança cristã. Muitos há que procuram corrigir a vida dos outros atacando o que consideram hábitos errados. Vão aqueles a quem pensam estar em erro e lhes apontam os defeitos, mas não procuram dirigir a mente para os verdadeiros princípios. Tal conduta muitas vezes está longe de alcançar os resultados desejados. Ao tornarmos evidente que procuramos corrigir os outros, muitas vezes despertamos sua combatividade e fazemos mais mal do que bem. E há perigo também para o reprovador. Aquele que assume a responsabilidade de corrigir os outros provavelmente cultivará o hábito de encontrar faltas e todo o seu interesse logo estará em procurar falhas e encontrar defeitos. Não atenteis para os outros com o propósito de descobrir-lhes as faltas ou expor os seus erros. Ensinai-lhes a melhorar os hábitos por meio do poder de vosso exemplo pessoal. O médico e o professor. Grande soma de bem pode ser feita esclarecendo todos aqueles a quem temos acesso, como o melhor meio, não somente de curar os doentes, mas de prevenir doença e sofrimento. O médico que se esforça para esclarecer seus pacientes acerca da natureza e causas das moléstias que sofrem e ensinar-lhes a maneira de evitá-las, podem ter tarefa árdua. Se, porém, ele for consciencioso reformador, falará claramente sobre os ruinosos efeitos da condescendência consigo mesmo no comer, beber e vestir, da sobrecarga das forças vitais que levou os seus pacientes a ponto em que se encontram. Não acrescentará o mal ministrando drogas até que a natureza exausta abandone a luta, mas ensinará os pacientes a formarem hábitos corretos e ajudarem a natureza em sua obra de restauração mediante uso sábio de seus próprios remédios simples. Em todas as nossas instituições médicas, deve ser tornado aspecto especial do trabalho o dar instruções referentes às leis da saúde. Os princípios da reforma de saúde devem ser cuidadosa e cabalmente apresentados perante todos, tanto pacientes como auxiliares. Esta obra requer coragem moral, pois ao passo que muitos aproveitarão tais esforços, outros se ofenderão. Os verdadeiros discípulos de Cristo, porém, aqueles
cuja mente se encontra em harmonia com a mente de Deus, enquanto aprendem constantemente, vão ensinando também, levando a mente de outros para o alto, para longe dos erros dominantes no mundo. A obra da Igreja. Muito do preconceito que impede que a verdade da terceira mensagem angélica alcance o coração das pessoas poderia ser afastado caso se desse mais atenção à reforma da saúde. Ao tornarem-se as pessoas interessadas nesse assunto, o caminho acha-se muitas vezes preparado para a penetração de outras verdades. Se virem que estamos informados com respeito à saúde, estarão mais prontos a crer que estamos certos quanto às doutrinas bíblicas. Esse ramo da obra do Senhor não tem recebido a devida atenção e, por causa dessa negligência, muito se tem perdido. Se a Igreja demonstrasse maior interesse pelas reformas mediante as quais Deus mesmo está procurando prepará-la para a sua vinda, sua influência seria muito maior do que o é agora. Deus tem falado a seu povo e deseja que ouçam e obedeçam a sua voz. Embora a reforma da saúde não seja a mensagem do terceiro anjo, está ela intimamente com esta relacionada. Os que proclamam a mensagem devem também ensinar a reforma da saúde. É um assunto que devemos compreender a fim de estarmos preparados para os acontecimentos que estão prestes a sobrevir-nos e devem ocupar lugar saliente. Indiferença e descrença. Foi-me mostrado que se penetrou muito pouco na reforma de saúde até agora, enquanto alguns sentem profundamente e exercem sua fé na obra, outros permanecem indiferentes e mal deram o primeiro passo na reforma. Parece haver neles um sentimento de descrença, e ao restringir esta reforma o apetite concupiscente, muitos retrocedem. Tem outros deuses diante do Senhor. Seu paladar, seu apetite é seu Deus. E quando o machado é posto à raiz da árvore, e os que têm condescendido com o apetite pervertido, a expensas da saúde são feridos, seu pecado apontado, mostrados os seus ídolos, eles não se querem convencer. E embora a voz de Deus lhes fale diretamente para abandonarem esses hábitos destruidores da saúde, alguns querem ainda apegar-se às coisas prejudiciais de que gostam. Parecem entregues a seus ídolos, e Deus logo dirá aos seus anjos: deixai-os. Vi que, como um povo, devemos realizar um movimento de vanguarda nesta grande obra. Os ministros e o povo devem agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Tem a fazer por si mesmos uma obra que não devem deixar que Deus faça por eles. Deixou ele esta obra para que eles a fizessem. É uma obra individual. Um não a pode fazer por outro. Uma advertência contra médicos espíritas. De tempos em tempos, tenho recebido cartas, tanto de pastores como de membros leigos da Igreja, perguntando se considero errado consultar médicos espíritas e clarividentes. Tão numerosos se estão tornando estes agentes de Satanás e tão geral é a prática de buscar conselho deles que parece indispensável dizer palavras de advertência. Colocou Deus em nós o poder de obter conhecimento das leis da saúde. Tornou ele um dever mantermos nossas energias físicas no melhor estado possível, a fim de que possamos prestar-lhe um serviço aceitável.
Os que recusam aproveitar a luz e o conhecimento que foi misericordiosamente colocado ao seu alcance, estão rejeitando um dos meios que Deus lhes concedeu para desenvolver a vida espiritual, bem como a física. Estão se colocando onde estarão expostos aos enganos de Satanás. Não poucos nesta era e nesta nação cristã recorrem a espíritos maus em lugar de confiar-se ao poder do Deus vivo. A mãe que vela junto ao leito de dor de seu filho exclama: "Nada mais posso fazer. Não há nenhum médico que tenha poder para curar o meu filho?" É-lhe dito das curas maravilhosas realizadas por algum curandeiro clarividente ou magnetizador e confia o filho querido aos seus cuidados, colocando-o tão verdadeiramente nas mãos de Satanás como se este estivesse postado a seu lado. Em muitos casos, a vida posterior da criança é de tal maneira dirigida por um poder satânico que parece impossível destruir. Ouvi de uma mãe suplicar a um médico incrédulo para que salvasse a vida de seu filho, ao eu rogar, porém, a ela que pedisse o auxílio do grande médico que é capaz de salvar perfeitamente a todos que a ele vão com fé, ela repeliu com impaciência. A experiência de Acasias. Quando Acasias, rei de Israel, adoeceu, enviou mensageiros e disse-lhes: "Ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença." No caminho, encontraram eles a Elias, e, em lugar de uma mensagem do ídolo, o rei ouviu a terrível sentença do Deus de Israel: "Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás." Foi Cristo quem mandou Elias dizer estas palavras ao rei apóstata. Jeová, Emanuel, tinha razões para estar muito descontente com a impiedade de Acasias. O que não havia feito Cristo para conquistar o coração de Israel e despertar-lhe confiança incansável nele mesmo? Por séculos havia ele visitado seu povo com manifestações da mais condescendente bondade e inigualável amor. Desde o tempo dos patriarcas, havia ele mostrado como estavam as suas delícias com os filhos dos homens. Fora ele auxílio bem presente para todos que a ele buscaram com sinceridade. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua face o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu. Contudo, Israel tinha dado as costas a Deus e procurado auxílio da parte dos piores inimigos do Senhor. Os hebreus eram a única nação favorecida com o conhecimento do verdadeiro Deus. Ao mandar perguntar ao oráculo pagão, proclamou o rei de Israel aos pagãos que tinha mais confiança em seus ídolos do que no Deus de seu povo, o Criador dos céus e da terra. Da mesma forma, têm desonrado a Deus os que professam ter conhecimento de sua palavra, ao deixarem a fonte de poder e sabedoria para pedirem auxílio ou conselho aos poderes das trevas. Se a ira de Deus se acendeu por causa desse procedimento da parte de um rei mau e idólatra, como não deve ele considerar conduta semelhante, seguida pelos que professam ser seus servos? Confiança imprudente. Muitos são relutantes em fazer o necessário empenho para adquirirem o conhecimento das leis da vida e dos meios simples a serem empregados para a restauração da saúde. Eles não se colocam na relação correta para com a vida.
Quando a doença é resultado de sua transgressão de lei natural, não procuram eles corrigir seus erros e depois pedir as bênçãos de Deus, mas recorrem aos médicos. Se recobram a saúde, dão toda a honra às drogas e aos médicos. Estão sempre prontos a idolatrar o poder e a sabedoria humanos, como se não conhecessem outro Deus senão a criatura, pó e cinza. Não é seguro confiar nos médicos que não mantêm o temor de Deus diante de si. Sem a influência da graça divina, é o coração dos homens, enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Seu alvo é a glorificação própria. Quanta iniquidade não tem sido praticada, que de enganos suportados sob a capa da profissão médica. Pode um médico alegar possuir grande sabedoria e habilidade maravilhosa, ao mesmo tempo que seu caráter é viciado e o exercício de sua profissão contrário às leis da saúde. O Senhor nosso Deus nos afirma que está pronto a ser misericordioso. Convida-nos a clamar a Ele no dia da angústia. Além disso, o ensinamento desses médicos se está desviando constantemente dos princípios que Deus nos deu com respeito à saúde, especialmente quanto à questão do regime alimentar. Dizem que não estamos vivendo como deveríamos e prescrevem mudanças contrárias à luz enviada por Deus. Irmãos, como pode o Senhor permitir que suas bênçãos repousem sobre nós quando estamos indo justamente pelo terreno do inimigo? Deus, o ajudador de seu povo. Por que são os homens tão relutantes para confiar naquele que criou o homem e que, por meio de um toque, uma palavra, um olhar, pode curar toda espécie de doenças? Quem é mais digno de nossa confiança do que aquele que fez tão grande sacrifício em prol da nossa redenção? Nosso Senhor nos deu instruções definidas por intermédio do apóstolo Tiago quanto ao nosso dever em caso de doença. Quando falha o auxílio humano, Deus será o ajudador de seu povo. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Se os professos seguidores de Cristo com pureza de coração exercessem tanta fé nas promessas de Deus como a que depositam nas instrumentalidades satânicas, experimentariam na alma e no corpo o poder vivificador do Espírito Santo. Deus concedeu grande luz a seu povo, embora não sejamos colocados além do alcance da tentação. Quem entre nós está procurando auxílio dos deuses de Ecrom? Olhai para este quadro, um quadro que não sai da imaginação. Mesmo entre os adventistas do sétimo dia, em quantos não se podem ver estes traços orientadores? Um inválido aparentemente muito escrupuloso, não obstante fanático e autossuficiente, francamente manifesta seu desprezo para com as leis da vida e da saúde, as quais a misericórdia divina nos levou a aceitar como um povo. Sua alimentação deve ser preparada de maneira que satisfaça seus desejos mórbidos. Em lugar de sentar-se a uma mesa na qual se oferece alimento saudável, deve ele frequentar restaurantes, pois pode aí condescender com o apetite sem restrição. Fluente advogado da temperança, menospreza ele seus princípios fundamentais. Deseja o lenitivo, mas se recusa a obtê-lo pelo preço da renúncia própria.
Este homem está adorando no altar do apetite pervertido. É um idólatra. As energias que, santificadas e enobrecidas, poderiam ser empregadas para honrar a Deus, são debilitadas e se tornam de pouca utilidade. Uma mente irritadiça, um cérebro confuso e nervos fatigados encontram-se entre os resultados de seu desprezo das leis da natureza. Ele é ineficiente e inconstante. Todo aquele que tenha coragem e honestidade para adverti-lo do perigo incorre dessa forma em seu desagrado. A mais leve admoestação ou oposição é suficiente para despertar-lhe o espírito combativo. Mas surge então uma oportunidade de pedir auxílio a alguém cujo poder é comunicado através de um médium da feitiçaria. A esta fonte se apega ele com avidez, gastando liberalmente tempo e dinheiro na esperança de alcançar o oferecido benefício. Ele está iludido, apaixonado. O poder do feiticeiro torna-se assunto de exaltação e são outros levados a pedir o seu auxílio. Dessa forma, o Deus de Israel é desonrado, enquanto o poder de Satanás é reverenciado e exaltado. Em nome de Cristo, desejo dirigir-me aos seus professos seguidores. Permanecei na fé que recebestes desde o princípio. Evita os falatórios profanos. Em lugar de depositar vossa confiança na feitiçaria, tende fé no Deus vivo. Maldito é o caminho que conduz a Endor ou a Ecrom. Tropeçarão e cairão os pés que se aventurarem neste terreno proibido. Há um Deus em Israel, com quem está o livramento para todos os que se acham oprimidos. Justiça é a base do seu trono. Há perigo em nos afastarmos no mínimo que seja das instruções do Senhor. Ao nos afastarmos do caminho claro do dever, surgirá uma série de circunstâncias que parecem levar-nos irresistivelmente cada vez mais longe do direito. A desnecessária familiaridade com aqueles que não têm nenhum respeito para com Deus seduz-nos antes que disto tenhamos conhecimento. O temor de ofendermos nossos amigos do mundo impedir-nos-á de expressar nossa gratidão a Deus ou reconhecer nossa dependência dele. Devemos manter-nos cingidos à palavra de Deus. Precisamos de suas admoestações e incentivos, de suas advertências e promessas. Necessitamos do exemplo perfeito encontrado unicamente na vida e caráter de nosso Salvador. Os anjos de Deus guardarão o seu povo enquanto este trilhar o caminho do dever, mas não existe certeza alguma dessa proteção para os que deliberadamente se colocam no terreno de Satanás. Um agente do grande impostor dirá e fará qualquer coisa para alcançar o seu objetivo. Pouco importa se ele se chama espírita, mágico ou hipnotizador. Por meio de pretensões enganosas, conquista ele a confiança do incauto. Pretende ele ler a história da vida e entender todos os problemas e aflições dos que a ele recorrem. Disfarçado em anjo de luz, enquanto as trevas do inferno estão em seu coração, manifesta grande interesse pelas mulheres que lhe pedem conselho. Diz-lhes que todas as suas dificuldades são devidas a um matrimônio infeliz. Isto pode ser verdadeiro também. Tal conselho, entretanto, não melhora a sua situação. Diz-lhes que elas precisam de amor e simpatia.
fingindo ter grande interesse por seu bem-estar, lança seu encantamento sobre suas confiantes vítimas, seduzindo-as como a serpente seduz o trêmulo pássaro. Sem demora, estão elas inteiramente em seu poder e o pecado, a desgraça e a ruína são o terrível resultado. Nossa única salvaguarda está na preservação dos antigos marcos. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Ruína causada por Satanás. Por meio do Espiritismo, Satanás aparece como benfeitor da humanidade, curando as doenças do povo e pretendendo apresentar um novo e mais elevado sistema de fé religiosa. Ao mesmo tempo, porém, ele opera como destruidor. Suas tentações estão levando multidões à ruína. A intemperança destrona a razão, seguem-se a satisfação sensual, a contenda e a matança. Satanás deleita-se na guerra, pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e sangue. É seu objetivo incitar as nações à guerra umas contra as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de enceleirar sua messe de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Quando lhe foi permitido afligir a Jó, quão rapidamente rebanhos e gado, servos, casas, filhos foram assolados, seguindo-se em um momento uma desgraça à outra. É Deus que protege as suas criaturas, guardando-as do poder do destruidor. Mas o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová, e o Senhor fará exatamente o que declarou que faria. Retirará suas bênçãos da terra, removendo seu cuidado protetor dos que se estão rebelando contra a sua lei e ensinando e forçando outros a fazerem o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns, a fim de favorecer os seus próprios intuitos. Trará calamidade sobre outros e levará os homens a crer que é Deus que os aflige. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico, que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora está ele em atividade. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte e sob milhares de formas. Satanás está exercendo seu poder. Destrói a seara que está a madurar e seguem-se fome e angústia. Comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. A terra pranteia e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Alguns serão tentados a aceitar essas maravilhas como sendo de Deus. Enfermos serão curados à nossa vista. Milagres se efetuarão aos nossos olhos.
Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda, quando as mentirosas maravilhas de Satanás forem mais amplamente exibidas? Não serão muitas almas enredadas e arrebatadas? Separando-se dos positivos preceitos e mandamentos de Deus e dando ouvido às fábulas, o espírito de muitos se está preparando para receber esses milagres de mentira. Cumpre buscarmos todos armar-nos para o combate em que nos havemos de em breve empenhar. A fé na palavra de Deus, o estudo secundado de oração e aplicado praticamente, será nosso escudo contra o poder de Satanás, levando-nos à vitória pelo sangue de Cristo. O colportor, um professor. A questão da temperança deve receber apoio do povo de Deus. A intemperança luta pela ascendência. Cresce a satisfação própria e são grandemente necessárias as publicações que tratam da reforma de saúde. Os escritos a esse respeito são a mão auxiliadora do Evangelho, levando almas a examinar a Bíblia em busca de melhor compreensão da verdade. Importa fazer soar a nota de advertência contra o grande mal da intemperança, e para que isto possa ser feito, todo guardador do sábado deve estudar e observar as instruções contidas em nossas revistas de saúde, bem como os livros que tratam desse ponto. E devem fazer mais que isto: empregar diligentes esforços para pôr em circulação essas publicações entre seus vizinhos. A venda de nossa literatura sobre saúde de modo algum atrapalhará a venda de publicações que se relacionam com outros ramos da terceira mensagem angélica. Devem todos preparar o caminho para a vinda do Senhor. O valor de nossas publicações. Cumpre aos colportores chamarem a atenção daqueles a quem visitam com as nossas publicações sobre saúde, falando-lhes da valiosa instrução que contém estes periódicos com respeito ao cuidado dos enfermos e ao tratamento das doenças. Dizei-lhes que estas instruções, estudadas e praticadas, levarão saúde à família. Explicai quão importante é que cada família compreenda a ciência da vida. Dirigi-lhes a mente para aquele que formou e que mantém em movimento um maravilhoso mecanismo do corpo. Dizei-lhes que é nossa obrigação cooperar com Deus, cuidando sabiamente de todas as nossas faculdades e órgãos. O cuidado apropriado do corpo é um grande dever e exige conhecimento inteligente de suas partes. Dizei-lhes que Deus é desonrado quando, pela satisfação do apetite e paixão, o homem emprega mal o maquinismo do corpo, de maneira que este realiza o seu trabalho ineficazmente e com dificuldade. Afirmai-lhes que os livros que tendes para vender dão muitas instruções valiosas atinentes à saúde e que, ao praticarem estas instruções, muito sofrimento e também muito do dinheiro gasto em pagar contas de médicos serão evitados. Dizei-lhes que há nestes livros informações que possivelmente não poderão conseguir de seu médico durante as breves visitas que ele faz. Ensinando pelo exemplo. Em sua associação com aqueles com quem se encontra, pode o colportor fazer muito no sentido de mostrar o valor do viver sadio. Em lugar de hospedar-se em um hotel, deve ele, se possível, conseguir pousada numa casa de família. Ao assentar-se à mesa com a família, pratique ele os ensinamentos contidos nos livros de saúde que está vendendo, mantendo erguida a bandeira da estrita temperança. Quando se oferecer oportunidade, que ele fale do valor do regime alimentar sadio. Jamais deve ele envergonhar-se de dizer:
Não, muito obrigado, não como carne. Caso se ofereça chá, que ele o recuse, explicando que é prejudicial, que embora estimule por algum tempo, o efeito estimulante desaparece e é deixada uma depressão correspondente. Que ele explique o efeito danoso das bebidas intoxicantes do fumo, do chá, do café, sobre os órgãos digestivos e o cérebro. Ministrando aos doentes. Ao ir de lugar em lugar, encontrará o colportor muitos que estão doentes. Deve ele ter um conhecimento prático das causas das enfermidades e deve saber como fazer tratamentos simples, para que possa aliviar os sofredores. Mais do que isto, deve orar com fé e simplicidade pelo doente, apontando-lhe o grande médico. Ao assim andar e trabalhar com Deus, anjos ministradores estão ao seu lado, dando-lhe acesso aos corações. Que campo vasto para o trabalho missionário estende-se diante do fiel e consagrado colportor. Que bênção lhe advirá no diligente desempenho de seu trabalho. Uma sagrada e importante obra. Moços e moças, sois chamados pelo Mestre para dedicar-vos à sua obra. Suas reivindicações são, por demais, sagradas para com elas se brincar. Peço-vos, em nome do Senhor, que vençais todo o apetite e paixão ilícitos, e que purifiqueis as vossas almas pela fé na verdade. Sede vitoriosos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do vosso testemunho. Cumpri fielmente vossas obrigações, suplicando forças a Deus. Membros de igreja, despertai para a importância da distribuição de nossa literatura e dedicai mais tempo a esse trabalho. Colocai nos lares das pessoas periódicos, folhetos e livros que falem do Evangelho em seus diversos aspectos. Não há tempo a perder. Que muitos se dediquem voluntária e desinteressadamente à obra da colportagem e ajudem assim a fazer soar a grandemente necessária advertência. Ao assumir a igreja o trabalho que lhe é apontado, sairá ela, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Cantares, capítulo 6, versículo 10. Distribuir a literatura. Muitos pregadores haviam dirigido a palavra a grandes e atentas congregações na reunião campal em Roma. Nova York, no domingo 12 de setembro de 1875. Na noite seguinte, sonhei que um moço de aparência nobre entrou no quarto em que eu estava imediatamente após eu ter falado. Essa mesma pessoa me tem aparecido em sonhos importantes para instruir-me de tempos em tempos durante os 26 anos passados. Disse ele: tendes chamado a atenção das pessoas para assuntos importantes, os quais, para um grande número, são estranhos e novos. Para alguns, são grandemente interessantes. Os que trabalham na palavra e na doutrina fizeram o que podiam para apresentar a verdade, a qual tem suscitado interrogações nas mentes e despertado o interesse. A menos, porém, que haja um cabal esforço para fixar essas impressões nas mentes, vossos esforços agora feitos se demonstrarão quase infrutíferos. Satanás tem muitas atrações prontas para desviar a mente, e os cuidados desta vida e as seduções das riquezas se combinam para sufocar a semente da verdade semeada no coração, e na maioria dos casos ela não produz fruto algum. Em todo esforço, como o que agora estáis fazendo, haveria resultados muito mais satisfatórios do vosso trabalho se dispusesseis de material de literatura pronto para distribuição. Dever-se-iam distribuir
livremente folhetos sobre os pontos importantes da verdade para o presente tempo, para todos que desejassem aceitá-los sem dinheiro e sem preço, os quais poderiam finalmente resultar em uma devolução centuplicada à tesouraria. Deveis semear sobre todas as águas. A imprensa é um meio poderoso para despertar a mente e o coração das pessoas. E os homens deste mundo lançam mão da imprensa e a tornam a maior de todas as oportunidades para colocar perante o povo literatura venenosa. Se os homens que se acham sob a influência do espírito do mundo e de Satanás são ativos em espalhar livros, folhetos e revistas de natureza corruptora, deveis ser mais zelosos em pôr material de leitura de caráter elevado e salvador perante o povo. Folhetos sobre a reforma de saúde. Devem-se fazer esforços mais intensos no sentido de esclarecer o povo sobre o grande assunto da reforma de saúde. Folhetos de 4, 8, 12, 16 e mais páginas, que contenham artigos apropriados e bem escritos sobre essa grande questão, devem ser espalhados como folhas do outono. Folhetos em muitas línguas. Pequenos folhetos sobre pontos diversos da verdade da Bíblia que se aplicam ao tempo presente devem ser impressos em várias línguas e espalhados onde houver qualquer probabilidade de que sejam lidos. Deus colocou à disposição de seu povo vantagens na imprensa que, em combinação com outros meios, serão bem-sucedidas na ampliação do conhecimento da verdade. Folhetos, revistas e livros, conforme o exija o caso, devem ser distribuídos em todas as cidades e vilas da terra. Há trabalho missionário no qual todos podem empenhar-se. O convite. O espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Lições objetivas na reforma de saúde. Constituem as grandes reuniões de nosso povo uma excelente oportunidade para se ilustrarem os princípios da reforma de saúde. Falava-se muito, alguns anos atrás, nessas reuniões, a respeito da reforma de saúde e dos benefícios do regime vegetariano. Ao mesmo tempo, porém, ofereciam-se alimentos cárneos na tenda refeitório e diversos artigos prejudiciais de alimentação eram vendidos no posto de abastecimento. A fé sem as obras é morta, e a instrução sobre a reforma de saúde contestada pela prática não causa impressão mais profunda. Em reuniões campais posteriores, os encarregados têm ensinado pela prática, bem como por preceito. Nenhum alimento cárneo tem sido oferecido na tenda refeitório, mas se tem oferecido frutas, cereais e verduras em abundância. Quando os visitantes fazem perguntas com respeito à ausência de carne, a razão claramente apresentada é que a carne não é a alimentação mais saudável. Ao aproximar-nos do fim do tempo, precisamos erguer-nos mais e mais alto na questão da reforma de saúde e temperança cristã, apresentando-a de maneira mais positiva e decidida. Precisamos esforçar-nos continuamente para educar o povo, não apenas por palavras, mas por nossa maneira de viver. O preceito e a prática aliados possuem uma influência poderosa. Deve-se dar ao povo instrução sobre assuntos de saúde na reunião campal. Em nossas reuniões na Austrália, faziam-se diariamente preleções sobre assuntos de saúde e foi despertado um profundo interesse. Havia no terreno uma tenda para uso dos médicos e enfermeiras, e instruções médicas eram dadas livremente e pedidas por muitos.
Milhares de pessoas assistiam às preleções e, no encerramento da reunião campal, as pessoas não ficavam satisfeitas a ponto de permitirem que o assunto se encerrasse, com o que já haviam aprendido. Em várias cidades onde se realizavam reuniões campais, alguns dos principais cidadãos faziam apelos para que se estabelecesse um sanatório filial, prometendo sua cooperação. O trabalho tem sido iniciado em diversas cidades, com excelente sucesso. Dirigida de maneira adequada, uma instituição de saúde dá nome à nossa obra em novos campos. E não é apenas um benefício para as pessoas, mas os obreiros com ela relacionados podem ser um auxílio para os que trabalham em setores evangelísticos. Em toda cidade onde temos uma igreja, há necessidade de um lugar no qual se possa aplicar tratamento. Poucos há entre os nossos membros de igreja que podem fornecer salas e facilidades para o cuidado adequado dos doentes. Deve-se prover um lugar no qual se possam tratar as doenças comuns. A construção pode ser um pouco atrativa e mesmo rude, mas deve proporcionar as facilidades em favor da aplicação de tratamentos simples. Sabiamente empregados, demonstrar-se-ão estes uma bênção, não só para o nosso próprio povo, mas para seus vizinhos, e podem tornar-se um meio de chamar a atenção de muitos para os princípios de saúde. É plano do Senhor que em toda parte de nosso mundo se estabeleçam instituições de saúde como um ramo do trabalho do Evangelho. Devem essas instituições ser suas agências para ensinar uma classe a qual nenhuma outra coisa alcançará. Não precisam ser grandes construções, mas devem ser bem arranjadas para que possam realizar trabalho eficaz. Podem-se realizar começos em todo lugar de importância no qual forem feitas reuniões campais. Dai origem a pequenos começos e ampliai-os conforme o exigirem as circunstâncias. Calculai o custo de cada empreendimento para que possais estar certos de que sois capazes de terminar. Retirai o mínimo possível da tesouraria. Necessitam-se homens de fé e habilidade financeira para planejarem economicamente. Nossos sanatórios devem ser construídos com uma despesa limitada de fundos. As construções nas quais começar a obra podem muitas vezes ser conseguidas por baixo preço. Por que dirigir sanatórios? Em cartas recebidas de nossos irmãos, fazem-se perguntas. Por que se emprega tanto esforço na construção de sanatórios? Por que não oramos pela saúde dos enfermos em lugar de termos sanatórios? Estas perguntas encerram mais do que parecem à primeira vista. No começo da história de nossa obra, muitos eram curados pela oração, e após terem sido curados, alguns seguiam a mesma conduta que haviam adotado no passado quanto à condescendência com o apetite. Não viviam e trabalhavam de maneira que evitassem a doença. Não demonstravam ter apreciado a bondade do Senhor para com eles. Vez após vez, eram eles levados a sofrer por sua própria conduta descuidada e irrefletida. Como podia o Senhor ser glorificado ao conferir-lhes o dom da saúde? Ao vir a instrução para que começássemos a obra do sanatório, foram dadas claramente as razões. Havia muitos que precisavam ser instruídos com respeito ao viver saudável. Em se desenvolvendo a obra, fomos instruídos no sentido de que se deviam providenciar lugares apropriados para os quais devíamos trazer os enfermos e sofredores, que nada conheciam de nosso povo e sabiam muito pouco da Bíblia, e lhes ensinássemos aí como reaverem a saúde por métodos racionais de tratamento.
sem contar com o recurso do uso de drogas venenosas e, ao mesmo tempo, cercá-las de influências espirituais enaltecedoras. Como parte do tratamento, deviam-se fazer preleções sobre hábitos corretos no comer, no beber e no vestir. Deviam-se dar instruções concernentes à seleção e preparo dos alimentos, mostrando que a alimentação pode ser preparada de maneira a tornar-se saudável e nutritiva e, ao mesmo tempo, apetitosa e agradável. Em todas as nossas instituições médicas, devem os pacientes ser sistemática e cuidadosamente instruídos sobre como evitar as doenças por meio de uma sábia maneira de agir. Por meio de preleções e da prática coerente dos princípios do viver sadio por parte de médicos e enfermeiras consagrados, o entendimento obscurecido de muitos será aberto e as verdades das quais jamais tiveram ideia antes serão gravadas na mente. Muitos enfermos serão levados a manter o corpo na melhor condição de saúde possível, pois ele é a possessão adquirida do Senhor. Após mostrarmos às pessoas que possuímos princípios elevados com respeito à reforma da saúde, devemos então dedicar-nos à questão da temperança em todos os seus aspectos e promovê-la a fundo. É para salvar a alma, bem como para curar o corpo dos homens e mulheres que os nossos sanatórios são estabelecidos a muito custo. Deseja Deus que, por meio desses instrumentos de sua própria planificação, ricos e pobres, elevados e humildes, encontrem o pão do céu e a água da vida. Deseja Ele que estes sejam instruídos nos hábitos corretos de viver, tanto físicos como espirituais. A salvação de muitas almas está em jogo. Na providência de Deus, deve-se dar a muitos doentes a oportunidade de se separarem por algum tempo das associações e ambientes prejudiciais e de se colocarem em instituições nas quais possam receber tratamentos restauradores da saúde e instrução sábia de enfermeiras e médicos cristãos. O estabelecimento de sanatórios é uma medida providencial por meio da qual pessoas de todas as igrejas devem ser alcançadas e informadas da verdade para este tempo.